Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos envolva e nos ilumine. É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês essa manhã de domingo, buscando refletir sobre um tema que nos é muito caro. Vamos conversar um pouco hoje sobre Leon Denis, sobre esse grande filósofo que, para muitos de nós espíritas hoje, contemporâneos, é muitas vezes um ilustre desconhecido, mas que foi um dos, se não o maior continuador de Kardec, sobretudo após a desencarnação de Kardec. Ele como que assumiu uma dessas frentes de trabalho, fez um trabalho imprescindível, sobretudo no campo filosófico do Espiritismo, e tem obras, ou tem um legado escrito e também testemunhal de vida, de exemplificação, que sem dúvida nenhuma o alça à condição de um apóstolo. Realmente, quando a gente lê aquele trecho, que está no Obras Póstumas, quando os Espíritos dizem a Kardec, ele pergunta, e se eu não aceitasse a tarefa? E eles então dizem, outros a fariam em seu lugar. E a gente, sem sombra de dúvida, poderia imaginar ou pensar que um destes, com certeza, muito habilitado para fazê-lo, para levar a cabo essa obra, caso Kardec não a houvesse aceitado, ainda bem que aceitou, mas caso não houvesse, certamente Leon Denis era um desses espíritos que estava comprometido com o advento do Consolador. Então a nossa proposta aqui, nesta manhã, nesse seminário, é fazer uma introdução ao pensamento de Leon Denis. Ele tem uma biografia, uma bibliografia, um conjunto, um legado de obras vasto, extenso. Portanto, seria inviável abordar todo o seu pensamento, todas as nuances do seu pensamento, mesmo num seminário. Então, a ideia é fazermos uma introdução, para que, a partir da introdução, a partir do gostinho que a introdução possa deixar, sintam-se estimulados, sintam-se inspirados a ir a fundo, a ir e conhecer um pouco mais da obra de Leon Denis, E para fazer isso, nós escolhemos aquela que foi a sua grande primeira obra, uma de suas obras magnas, talvez ao lado de O Problema do Ser e do Destino, que no Brasil tem o nome de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas não era esse o nome original da obra, era O Problema do Ser e do Destino. Talvez ao lado dessa obra, a obra que hoje trataremos, Depois da Morte, sejam as suas duas obras principais, as suas duas obras magnas. E aqui, em termos pessoais, juntando a essas duas o grande enigma, eu teria as três obras que mais gosto, que mais admiro de Leon Denis. E a escolha por essa obra, a gente vai ver por que a gente escolheu trabalhar ela para fazer essa introdução. Primeiro, pelo fato de ser essa primeira obra dele, uma obra muito conhecida, uma obra vasta, em que ele vai tratar, digamos assim, de uma visão geral do Espiritismo, ele vai tratar de muitos assuntos, de uma maneira, ao mesmo tempo, muito bela, profunda, mas acessível, e por conta da própria finalidade com que ele escreveu essa obra. A gente vai ver que essa obra ela tinha essa finalidade de ter um caráter introdutório, de ter um caráter de síntese. Então ele mesmo afirma que era esse o objetivo e por isso escolhemos essa obra para ser essa nossa introdução ao seu pensamento, a porta de entrada para o conhecimento dos seus escritos e dele próprio. Então, fica aí o convite para que possam conhecer não só a sua obra, mas um pouco mais da sua vida. A gente vai citar aqui uma de suas biografias mais conhecidas. São duas as biografias mais conhecidas. A principal, do seu grande amigo, poderíamos dizer discípulo mesmo, Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória desse espírito, o que nos ajuda a entender melhor a sua própria obra, os seus próprios escritos, recomendo fortemente a leitura dessa obra. A gente vai ver ali a vida difícil, a vida sofrida dele, sobretudo na infância, na juventude, as restrições, as limitações, e o quanto esse espírito, a força, o vigor dessa alma se sobrepôs todas as circunstâncias difíceis para ainda assim
dar ou legar para nós esse exemplo de força moral e esse exemplo de tamanha sabedoria conquistada, claro, em vidas pregressas, mas naquela encarnação também com muito esforço. Ele que não teve a oportunidade ou a possibilidade de ter um estudo mais formal na infância e na juventude, logo a juventude, bem novo, foi chamado ao trabalho mais braçal, mais material. O que imaginamos para uma obra apaixonada pela filosofia, apaixonada pelos estudos, foi algo que exigiu dele muita coisa, mas autodidata que foi, não fez universidade, não fez nada disso, autodidata que foi, impressiona-nos com a riqueza e com a vastidão da sua cultura. Então essa biografia traz um pouco dessa jornada, e tem a outra biografia, Leon Denis, na intimidade, para a sua secretária, já mais na parte final da sua vida, aquela que foi a sua secretária, Claire, que trouxe um pouco mais da vida cotidiana de Leon Denis, de quais eram os seus hábitos, do que ele gostava de fazer, como ele estudava, né, como ele preparava os seus livros, sobretudo naquela época mais difícil da sua encarnação, em que ele já lidava com um processo bem avançado de cegueira, já estava praticamente cego, e ainda assim a alma vigorosa relutava em deixar de escrever. Então ele mesmo assim continuava fazendo as suas obras com muito esforço. Cegueira essa que nasce em boa parte dos esforços despendidos por ele na juventude ao longo de toda a vida para estudar. Não podia estudar de dia, tinha que trabalhar, chegava à noite cansado em casa e estudar à luz, aquela luz fraca, aquela luz insuficiente que tinha na época. Isso aos poucos foi minando a sua visão, ao ponto de que ao final da vida ele já lidava com essa problemática. Mas enfim, fica aí o convite para conhecerem também o apóstolo, a vida dele, que certamente vocês vão colher muitas inspirações para a jornada, né? E a gente vai vendo o quanto existiram corações, indivíduos que deram tudo pela doutrina, que deram do suor, que deram de suas lágrimas, que deram de sua saúde, que deram todo o seu tempo para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao que temos, em tempos antes muito mais difíceis, em tempos em que o espiritismo era tomado com muito mais sarcasmo, com muito mais ironia, com muito mais descrédito, com muito mais ataques, e ainda assim essas almas fortes souberam sustentar essa chama acesa, vencendo o apodo, a ironia, a humilhação, o sarcasmo, a perseguição, para deixar para nós esse legado. Isso é sempre para nós muito inspirador. Então é com esse intuito que a gente queria fazer essa introdução, e também, no meu caso, cumprindo uma certa dívida de gratidão a Denis. Nós temos nos proposto a fazer essa divulgação da sua obra, não só pelo que ela representa em si, pela grandeza da sua vida, mas também como uma dívida de gratidão, porque foi por ele, podemos dizer, a nossa porta de entrada no Espiritismo. Embora nascido em berço espírita, crescido ali na mocidade, na evangelização, no início da mocidade, me afastei então por um bom tempo do Espiritismo, uns 8, 9 anos de minha vida, e fui retornar somente ao final da graduação, no momento de muita busca interior, uma busca imensa interior por sentido existencial que não encontrava apenas nas realizações do mundo, nas realizações profissionais. E foi nesse momento que 2 obras chegaram à minha vida e, de certo modo, foram essas as obras que me trouxeram de fato ao Espiritismo, porque antes eu estava só no Espiritismo. A partir daquele momento o Espiritismo começou a estar em mim, a partir da leitura dessa obra que minha mãe me deu nesse momento imprescindível, Paulo e Estevão, e a outra obra, essa obra depois da morte de Leon Denis. Ao ler essa obra depois da morte de Leon Denis, eu fiquei de tal modo fascinado com a grandeza, a beleza poética dos seus escritos, da sua maneira de apresentar a criação divina, as leis divinas. Ele que é de fato um poeta em prosa, ele consegue na sua prosa dar a ela um ar, um espírito de poesia. E eu me sentia, após ler Leon Denis, como que com a mesma sensação que eu tinha depois de ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven,
que sempre foi uma música que me marcou muito, gosto sempre de ouvir nos momentos de inspiração, e é aquela sensação que você tem de ser levado a uma outra dimensão, estar em um plano superior de vida, ali como que planando e enxergando a criação de uma nova perspectiva. Era essa a sensação como que de uma sinfonia que eu tinha, ou que eu tive após ler essa obra. Então eu fui buscar ler toda a obra de Leon Denis. Antes de ler Kardec, no sentido mais profundo, de conhecer de fato, eu li toda a obra de Leon Denis. Então eu fiz um caminho meio inverso. Eu comecei no Espiritismo por Leon Denis, para depois ir a Kardec, então fazer a complementação e depois as obras subsidiárias. Então é, de certo modo, uma dívida de gratidão. Depois que eu fui me aprofundando melhor na biografia de outra personagem que nos é muito querida, nosso querido professor Eurípides Barçanufo, eu pude melhor entender o que eu senti quando li Leon Denis. Porque foi essa obra também, depois da morte, a obra que trouxe Eurípides Barçanufo ao Espiritismo. Ele, que era um católico fervoroso, quando seu tio, o senhor Mariano, se tornou espírita, ele, tentando salvar o tio, trazer o tio de volta, tirá-lo daquela ilusão, começou a discutir com ele. Discutia, e ele tinha uma mentalidade. Eurípides não era só um apóstolo do amor, era também uma grande mente, um grande intelecto. E ele conversando com seu tio, que era alguém simples, da roça, morava naquele tempo lá, sem muita possibilidade de estudo, e ele tentava responder Eurípides, tentava argumentar, mas uma hora ele chegou e disse: eu cansei, eu não consigo argumentar com você, Eurípides, eu não consigo te responder, mas tem alguém aqui que vai. Ele tinha acabado de receber um livro que a FEB, inclusive, havia enviado para a região, sabendo dos trabalhos que ali estavam se desenvolvendo. Ele havia recebido o livro depois da morte de Leon Denis. O livro, a obra foi lançada em 1890, então tinha pouco tempo que existia a obra, pouco mais de 10 anos. E a FEB já havia traduzido essa obra, e ele então entrega essa obra para Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo começa a ler a obra à noite, termina só de manhã, vara à noite lendo a obra, e pela manhã ele dizia: olha, realmente eu acho que o caminho é por aqui. Então aquela foi o gatilho, foi a grande alavanca que o conduziu ao Espiritismo. Ali praticamente ele já se tornou espírita mesmo. Foi consolidar essa convicção quando vai a Santa Maria na reunião mediúnica e recebe ali a orientação de Bezerra de Menezes, de João Evangelista, mas o que abriu essa porta mesmo foi a obra de Leon Denis. Ele ficou encantado, fascinado com a capacidade de Denis, com a eloquência de Denis em apresentar o Espiritismo. Então, por isso, nós escolhemos essa obra para ser o nosso norte, o nosso fio condutor aqui nessa introdução do pensamento de Leon Denis. Mas, como eu falei, para entendermos melhor a obra, precisamos entender o propósito com que ela nasceu. Então, Eurípides já era escritor a esse tempo, já escrevia artigos e tudo mais, mas ele estava então preparando essa obra que iria ter essa finalidade de introdução e de síntese. No ano anterior ao lançamento da obra, que foi em 1890, no ano anterior, em 1889, nós tivemos o Congresso Espiritualista Internacional, que ocorreu na França e do qual participavam muitas correntes espiritualistas, não só espíritas, participaram Rosa-Cruzes, cabalistas, teosofistas, discípulos de Swedenborg e tantos outros, participavam para discutirem o espiritualismo, E Leon Denis sempre teve uma participação muito forte, sempre esteve muito presente nesses congressos, sempre foi muito atuante e sempre manteve esse compromisso com a obra de Kardec. A gente vai ver, ele tinha um respeito muito grande por Kardec, e nesse tempo já começavam a surgir aqueles indivíduos que criticavam a obra de Kardec, que criticavam algumas escolhas, algumas posturas adotadas por Kardec, por exemplo, a questão muito mística, a questão de ter trazido o Evangelho, uma certa contemporização com o catolicismo. Algumas correntes não gostavam muito dessa proposta, mas Leon Denis sempre manteve-se como o fiel escudeiro, o defensor da obra kardeciana,
nesse contexto desses congressos espiritualistas. Mas, enfim, ao final desse congresso, que teve ali as suas divergências, e Denis sempre fazendo a apologia do Espiritismo e do seu fundador, estabeleceu-se como um dos objetivos criar uma obra que fosse um resumo da filosofia espírita em linguagem popular. Então, um dos objetivos que se estabeleceu de senso comum no Congresso Espiritualista de 1889 foi a elaboração de uma obra que resumisse, que condensasse a filosofia espírita em linguagem popular, ou seja, que fosse acessível. E então Denis levanta a mão e diz: eu já estou trabalhando numa obra assim. Para a gente perceber como ele já estava sintonizado com a espiritualidade superior, e esse é um ponto que a gente vai ver muito na vida dele, como que era bonita e profunda essa vinculação dele com os espíritos que dirigiam a sua obra, como era estreita essa relação dele com o mundo espiritual, como ele tinha carinho por eles, como ele se orientava a partir das orientações deles, enfim. Então, sintonizado que estava, ele diz: olha, eu já estou trabalhando numa obra nesse sentido. Como ele diz, será uma obra de 300 páginas, ou seja, ele não queria fazer uma obra extensa, não queria fazer uma enciclopédia filosófica, ele queria condensar os pontos principais, feita num espírito de ecletismo e conciliação, mas, acrescenta ele, conservando como base o ensino do fundador da doutrina, com seus princípios tão lógicos e tão sábios. Então a gente vai perceber isso em toda a obra de Denis. Ele tem esse caráter mais universalista, uma linguagem mais abrangente, porém sempre conservando a espinha dorsal da codificação espírita, sempre com um profundo respeito por Allan Kardec. Ele, dentre os seus continuadores, talvez tenha sido aquele que mais conservou esse respeito, esse cuidado de seguir nessa linha, de reverenciar a base, a codificação, e a partir daí desdobrar o pensamento espírita. Então isso é muito interessante, Quando muitos outros se desviaram, quiseram fazer as suas próprias vertentes, etc., ele não, ele entendeu a proposta de continuidade. Ele e talvez Gabriel Delane foram os dois que mais entenderam essa proposta e deixaram um legado tão precioso. Então a gente vai ver muito esse respeito da parte dele e esse objetivo dele em ser acessível. Em oposição, digamos, aos filósofos do seu tempo e aos filósofos contemporâneos, às vezes marcados por uma prolixidade muito grande, por uma complexidade na linguagem que os torna quase que inacessíveis ao povo, Denis é um filósofo diferente. É aquele filósofo que faz esforço por ser bem compreendido, porque às vezes a gente pensa que os filósofos fazem esforço por não serem compreendidos. Porque às vezes a prolixidade, a complexidade é para, digamos assim, ilustrar um vazio de conteúdo, muitas vezes. Ou para alimentar uma certa vaidade, um certo orgulho daquela condição do acadêmico que se isola numa torre de marfim e fica distante, ou cria uma distância proposital das massas, da multidão. Como Denis não tinha mais isso, já era um filósofo consolidado, digamos assim, em espírito, na verdadeira filosofia, buscava ele ser acessível, até por um compromisso que ele tinha com a alma do povo, algo que ele trazia desde a infância, porque ele veio de lá. A sua infância foi uma infância de privações, de dificuldade, a sua juventude também. Então ele sempre teve, e sempre nutriu na alma esse carinho pelo povo, de onde ele vinha. Sempre esteve, ao longo de toda a sua vida, a gente vai ver, essa preocupação dele em educar o povo, em libertar as massas. Ao passo que outros muitos filósofos não tinham tanto isso. Outros muitos filósofos se compliciavam com as elites a fim de manter o povo na posição em que o povo sempre esteve, presos ou cativos da ignorância, que os faziam massa de manipulação daqueles que estavam no alto, os acadêmicos aliados aos poderosos em termos de recursos monetários. Mas Denis não, ele sempre teve esse compromisso com a base,
porque ele entendia que era na mudança da base que estava o segredo da verdadeira mudança da sociedade. Educar a alma do povo, e por educar, entendia ele não apenas instruir, mas libertar, educar o povo no sentido de fazê-los ver a importância da virtude, de fazê-los ver a importância de vencerem as suas paixões, como a entender que não há educação efetivamente libertadora se não consagrarmos esse trabalho conjunto de intelecto, de sabedoria com coração, com virtude, com dever. Então ele teve esse compromisso de manter uma linguagem acessível, bela, vasta, abrangente, porém acessível. Basta sentar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais de coração aberto, que você vai conseguir extrair a beleza da sua linguagem. Então essa é a finalidade. E como falei, por isso escolhemos a obra. Ela tem esse propósito de ser um resumo da filosofia espírita. E logo na introdução da obra, ele vai trazer ou desdobrar um pouco mais do que seja essa finalidade, a quem se destina essa obra. E é interessante isso que ele diz, porque embora passados aí mais de um século, isso é plenamente atual. Essa busca é a busca do mundo hoje. Esse anseio, essa falta de sentido, que leva as pessoas muitas vezes ao desespero, que leva as pessoas muitas vezes a buscarem saciar a sede que não sabem do que é, nos excessos, nos desequilíbrios, nos vícios. É essa sede que aqui está posta. Ele vai dizer, essa obra se destina, sobretudo, àqueles que já entenderam que essa sede que tem, o mundo não a poderá saciar. Não serão os prazeres do mundo, não serão as conquistas do mundo que poderão saciar essa sede, esse anseio, essa inquietação do coração humano, que nossos tempos de transição agora vêm à tona de maneira avassaladora. O ser humano começa, enfim, a se cansar de viver como cego, sem saber o que é. O ser humano começa, enfim, a se cansar de viver como se fosse um corpo, um amontoado de células que o túmulo irá consumir. O ser humano busca transcendência desesperadamente, mas por não saber onde encontrar essa água que o possa saciar, busca muitas vezes nos desequilíbrios, nos excessos, tentar saciar essa inquietude da sua alma, essa fome de sentido, como nunca o ser humano tem fome de eternidade, de transcendência, de essência, de saber o que ele é, de onde vem, para onde vai, qual a sua destinação. E é isso que ele descreve logo a introdução de maneira muito bela. Essa obra, aqui nós resumimos a doutrina nesses textos, nessas páginas, para aqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos, para aqueles que não se satisfazem mais com as obras de uma civilização material e inteiramente superficial, para aqueles que, enfim, anseiam por algo mais elevado, para aqueles que já estão na sua estrada de Damasco. É para esses que essa obra é dedicada. É a esses, sobretudo, que ela quer alcançar, porque são esses os que, enfim, resolveram ou entenderam que é um movimento de dentro para fora, que a janela da alma ou a porta da nossa casa mental só abre de dentro para fora. A esses que estão dispostos a abrir, o alto está disposto sempre a inundar de luz. É o que Jesus diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqueles, portanto, que já perceberam que há um chamado, há uma voz que os convida, há uma voz que precisamos escutar. Uma voz sem palavras, como diria Rumi. Ouça a voz que fala, o convite que se espraia pelo mundo, sem palavras, chamando-nos a nos relembrar da nossa origem e da nossa destinação. É a esses corações que Ele quer alcançar, porque esses são os corações que estão abertos.
Não são os corações que vão para a obra buscando erros, buscando contradições, buscando meios de, já com ideias preconcebidas, combater a obra. Esses que já vão à obra muito cheios de si mesmo, não há espaço para a obra adentrar. Mas aqueles que se esvaziam, que sentem o vazio a ser preenchido, esses a obra poderá completar, poderá preencher, ajudar. E é a esses que ele quis dedicar a sua obra. Então, aqueles que já começaram a fazer as perguntas fundamentais. E por isso um pouco o título. Eu sempre ficava pensando o porquê do título, e ele explica na introdução o porquê do título. Mas eu sempre ficava perguntando o porquê desse título, porque é um título meio complicado, assim, é uma obra, assim, dependendo da condição que a pessoa está, parece que você está querendo preparar ela já para a morte, né? Então a pessoa pode entender muito bem. Se você der uma obra, às vezes eu ficava assim, né? A pessoa já está doente, eu vou dar uma obra para ela assim, depois da morte, né? Parece que é um vaticínio, assim. E eu ficava pensando, mas por que esse título, né? E ele explica muito bem e faz muito sentido. Essa obra se destina àqueles que já começaram a fazer as grandes perguntas. O que tem depois da morte? O que vai acontecer comigo depois da morte? Porque a gente vai ver, essa visão do que acontece depois da morte repercute necessariamente no antes da morte. Então, abrir as cortinas de lá tem o objetivo de renovar a maneira que a gente se conduz aqui. Então essa obra se destina aos que começaram a fazer as grandes perguntas. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? O que acontece depois da morte? Mas ainda assim, dentro desse público todo, ele tem um alvo específico. Relembrando aquele compromisso dele lá com a linguagem popular, com a linguagem acessível, dirá ele: é sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio, o vento da adversidade. É para vós que este livro foi escrito. É quase que a versão dele das bem-aventuranças, porque era esse o público também ao qual Jesus, sobretudo, destinava as suas bem-aventuranças. Quando a gente lê lá no capítulo das bem-aventuranças, no livro Boa Nova, se eu não me engano, no capítulo 11, qual era o público principal que Jesus almejava alcançar com as suas bem-aventuranças? A gente vai ver esse público. Aqueles que, pelas lutas da vida, já romperam com as cascas das ilusões. Porque, em geral, aqueles que estão numa vida com as condições mais facilitadas, nem todos, alguns conseguem manter ainda assim o centramento, a visão abrangente do que seja o objetivo da vida, mas de um modo geral, quando se está numa vida mais facilitada, em geral vive-se apenas na casca da existência. Em geral não se vai a fundo nos objetivos maiores, no sacrifício, na humildade, no auxílio semelhante. Mas quem está muitas vezes na situação mais difícil, quem já foi educado pela dor, quem já teve o solo endurecido da alma, trabalhado pelo arado da dor e das experiências difíceis, em geral é uma alma mais fértil. Em geral, já é uma alma mais receptível. E era esse, sobretudo, o público que ouvia Jesus no monte aquele dia. Os poderosos da terra, diz ele a Levi, não precisam de boas notícias, por enquanto. Não precisam de bem-aventuranças, porque ainda estão, de um modo geral, com exceções, ainda estão, de um modo geral, presos a isso. É isso que buscam. A vida está bem, a vida está fácil, a vida está tranquila. Para que falar de sacrifício, de renovação interior, de sair de mim mesmo em busca do outro? Em geral, não. Mas vem o arado da experiência nessas almas, em que a vida já convida a experiências mais profundas e trabalha. E a esses, sobretudo, que buscam não mais esperanças na terra, mas as esperanças no céu. É aqueles que buscam não mais os objetivos, os tesouros apenas da terra, mas os tesouros, enfim, do céu, os tesouros definitivos. É a este que essa obra falará mais fundo. Porque é a estes que ela vai fortalecer.
estimulando-os a continuar na jornada, porque isso é a palavra bem-aventurados, né? No hebraico, essa era uma expressão muito comum nos Salmos, por exemplo. O Salmo 1, essa expressão que foi traduzida por bem-aventurados para nós, está lá no Salmo 1. É que no Evangelho está em grego, makarioi. E aí a tradução acabou sendo felizes ou bem-aventurados. Mas a expressão muito provavelmente que Jesus usou em aramaico e hebraico deriva do verbo esher ou asher, que significa avançar, seguir adiante. Portanto, talvez a melhor tradução das bem-aventuranças, dizem alguns estudiosos, seria: avante os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, está difícil, segue adiante, porque adiante você vai entender a bênção de todas essas lutas. Você vai agradecer a todas essas lutas, se perseverar. Esses são os bem-aventurados, os que seguem. E por isso ele traz essa obra, para dar a eles força para seguirem, apesar das lutas. Certo de que muitas vezes perdemos as esperanças na terra para conquistar dos céus. Muitas vezes perdemos as ilusões de grandeza da terra para conquistar as do céu. Muitas vezes os que na terra são considerados os últimos, nos céus serão os primeiros, como disse Jesus. Então é para esses, sobretudo, que ele dedica a sua obra. E ele faz uma dedicatória também àqueles que o ampararam na obra. Como eu falei, isso vai ser uma constante na vida de Leon Denis. Esse carinho extremado que ele tinha para com os espíritos que o auxiliavam. Sobretudo 3 em particular, que o auxiliavam mais proximamente: Duran, um de seus benfeitores; Jerônimo de Praga, o seu benfeitor espiritual, o mesmo Jerônimo de Praga que foi discípulo de Jan Hus, na Boêmia, lá do século XV ou XIV, se não me engano, sabendo nós hoje que Jan Hus era o nosso querido Allan Kardec. Portanto, veja a conexão: Jerônimo de Praga, discípulo de Jan Hus, Kardec lá atrás, Leon Denis volta e tem como benfeitor espiritual Jerônimo de Praga, mostrando que estamos falando de uma mesma falange, de uma mesma família de espíritos que reiteradas vezes têm voltado ou assumiram esse compromisso com o Consolador, com a mensagem do Cristo. Porque lá Jan Hus e Jerônimo foram essenciais para o resgate, um processo de abertura, de renovação do cristianismo, que começou com a Reforma. A Reforma abriu espaço para o Espiritismo. Sem a Reforma Protestante, dificilmente teríamos o advento do Consolador. E quem inaugurou, quem abriu espaço para a Reforma que Lutero e Melanchthon fizeram, foi quem? Jan Hus, John Wycliffe e Jerônimo de Praga, os 3, o que leva alguns a dizerem que Leon Denis seria John Wycliffe. Nada confirmado, alguns pressupõem, alguns têm essa ideia a partir dessa proximidade dos 3. Mas enfim, então Duran, Jerônimo de Praga e aquele espírito conhecido como Sorella, que sabemos ser depois a benfeitora espiritual da França, juntamente com o rei São Luís, que era São Luís que coordenava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se Kardec era o coordenador no plano material, São Luís era o coordenador no plano espiritual da tarefa. Então esses 2 espíritos eram os espíritos benfeitores da França, São Luís e Sorella, que viemos a saber depois, revelou-se ser Joana d'Arc, a donzela de Dom Remy, pela qual Leon Denis tinha um profundo carinho. E a gente entende porque ela ser a benfeitora dele, eles tinham laços do passado, talvez até de quando ela viveu na França e teve a sua tarefa na França. Então esses 3 espíritos, ele nutria por eles um profundo carinho. E ele então faz uma dedicatória, agradecendo não só a eles, mas a todos que colaboraram, ajudando a trazer essas revelações e fazer essa obra síntese. E ele diz: cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento de justiça, o amor da sabedoria e o culto do dever. Essas 3 expressões poderíamos dizer que resumem toda a obra de Leon Denis. Ele vai repetir por várias vezes essas palavras: justiça, dever e sabedoria.
Então, esse sentimento de justiça, mas uma justiça agora ampliada, melhor entendida, por quê? Porque era enxergada do ponto de vista espiritual. Então, uma justiça entendida do ponto de vista espiritual, portanto, mais abrangente, mais vasta. A verdadeira justiça, o verdadeiro caráter do justo, como está lá no Livro dos Espíritos. Essa justiça é uma das metas suas, uma das suas grandes buscas. O amor da sabedoria. Então ele vai reviver um pouco aqui aquilo que eram os traços característicos dos filósofos clássicos. Platão, Sócrates, Pitágoras, aquele amor pelo conhecimento, aquele amor pela busca da verdade, aquela busca do conhecimento não para usá-lo para interesses pessoais, mas aquela busca do conhecimento realmente para alcançar a verdade e se libertar. Aquela discussão feita, aquele debate feito, não pelas vias do orgulho para ver quem é melhor, quem ganha do outro, não para disputar, mas aquele debate feito realmente para que os dois saiam ganhando, mais sábios. Então ele vai trazer de volta aquele espírito que havia se perdido. Numa era de uma razão escravizada pelo orgulho, pela vaidade, e portanto que não alcançava realmente a verdade, porque para se alcançar a verdade é preciso humildade e caridade, ele vem trazer de volta aquele amor pela sabedoria, e não o amor por mim mesmo manifestado na busca pelo conhecimento, que se torna vaidade. Então ele revive um pouco daquela Grécia socrática, aquele amor pelo conhecimento, Aristóteles, Platão, Sócrates. E o culto do dever. Esse é um marco em toda a obra de Denis. Para ele, o resumo da vida moral é esse culto do dever. O dever entendendo a fidelidade à lei divina, a compreensão da lei divina e a fidelidade a ela. O culto do dever é a síntese da vivência do Evangelho, da parte moral do Espiritismo. Então, esses três aspectos estão presentes nessa obra, mas em toda a sua obra, resumem, de certo modo, o pensamento e a filosofia de Leon Denis. E aí, na introdução mesmo, como eu falei, ele explica melhor o porquê do título, falando da escolha do título depois da morte e associando a morte a essa grande questão a ser respondida, que traz uma série de outras questões. Porque pensar sobre o que acontece depois da morte, ou pensar sobre a morte, é em verdade o que gera a filosofia. É pensar sobre o que é a finalidade da vida, o que acontece para além daqui, se o que eu faço aqui repercute para além daqui. É isso, na verdade, o nascimento da filosofia, como ele vai dizer aqui, né? Segundo algumas definições de alguns filósofos anteriores, a filosofia é justamente a compreender como bem viver e como bem morrer. Isso é filosofar, aprender a bem viver e a bem morrer. Então, como ele resume aqui, a morte é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Então, todo ser humano, a todo momento, é confrontado com a morte. Através da perda de alguém, através do pensamento de que um dia isso tudo vai passar, através de um adoecimento. Eu sou colocado diante desse ponto milenar de interrogação. E ele acrescenta, o primeiro tema a que se liga um sem número de questões. Ou seja, esse tema da morte puxa um monte de outros temas. Se eu morro, se eu morrer e continuar vivo, isso gera um monte de outras coisas, ou perguntas. Por exemplo, o que eu fiz aqui vai definir como eu vou estar lá? Ou o que eu faço aqui não importa para o que eu vou viver lá? Mais do que isso, eu vou viver lá depois da morte para sempre? Ou é só por um tempo? Depois desse tempo, o que vai acontecer comigo? Eu desapareço ou eu volto para cá? E por que é assim? Tem uma finalidade? Eu vou voltar para cá mais de uma vez? E se eu volto para cá mais de uma vez, com que objetivo? Então, pensar sobre o que nos acontece depois, na verdade, também nos projeta a pensar sobre o que acontece antes. Por que eu vim para cá? Qual a finalidade de eu estar aqui? Então, a partir desse ponto de interrogação à morte, eu sou levado a vários outros, e é o que ele está dizendo.
a que se ligam questões sem número, cujo exame faz a preocupação, o desespero dos séculos e a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Então a morte ao longo dos séculos tem sido para muitas consciências uma fonte, uma causa de desespero, de preocupação, e também nesse esforço por vencer e aprender a lidar com a morte, com essa esfinge, nasceram as filosofias para tentar explicar isso e a finalidade da vida. O Emmanuel tem um prefácio quase idêntico a isso, ele tem um parágrafo quase idêntico a esse, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. O prefácio do livro se chama Rasgando Véus. Rasgando Véus. Porque é interessante pensar isso. Nós temos aí 2000 anos de cristianismo, nós temos já milhares de anos de civilização e a morte é para nós ainda uma esfinge. Para muitas consciências ainda uma esfinge. Quando Paulo já falava nas suas cartas lá: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Porque em Cristo a morte começou a perder o seu império. Como Paulo dizia nas suas cartas, o último dos inimigos a ser vencido será a morte. Quando o ser humano realmente entender o que é tomar posse da sua condição de espírito imortal e ver-se como espírito na matéria ou fora dele, a morte não terá mais império, não será algo assustador. Como diz Jesus às irmãs de Lázaro, ele chega e diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Porque a gente morre. Nós morremos. Enquanto nós achamos que somos o corpo, nós morremos. E a morte é dolorosa, tememos ela e tal. Quando cremos e vivemos em Jesus, isto é, quando interiorizamos de fato o que Ele trouxe, nunca mais um indivíduo morre. Porque ele sabe que ele não está sujeito à morte. O dom da vida lhe foi dado e nunca mais lhe será tomado. Então, morte, na verdade, no sentido do Evangelho, era a morte ou a postura de ignorância ou inconsciência quanto ao que seja a vida. É isso que está simbolizado em Jesus tirar Lázaro da morte ou do túmulo. É Jesus tirando a humanidade da morte na ilusão dos sentidos, na ignorância de que a vida seja só o que podemos tocar. Essa é a morte em que estávamos e do qual temos sido paulatinamente retirados por Jesus e agora pelo Espiritismo, que vem de fato sepultar a morte. Sepultar a morte, para que adentremos numa nova fase. Então a fala de Emmanuel no prefácio, lá Rasgando Véus, ele diz: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com as mesmas aflições dos romanos, gregos e egípcios das épocas recuadas. O tempo que varreu civilizações e refundiu povos não transformou ainda a fisionomia misteriosa da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte segue torturando inteligências e ferindo sentimentos. Então nós já conhecemos, já estamos planejando aí até Marte, já fomos à Lua, estamos planejando ir a Marte, já conhecemos o subsolo do nosso planeta, mas a morte para nós, ou para a grande maioria de nós, a humanidade, é ainda um mistério que nos tortura, que nos fere, que nos machuca, porque poucos são aqueles que já deram esse passo de ir pelo pensamento para depois da morte. Por isso ele põe o título, Depois da Morte. Como a dizer que essa reflexão sobre o que há depois da morte necessariamente repercute na vida antes da morte. Esse abrir, esse rasgar de véus que o Espiritismo e o cristianismo já havia feito com o Cristo, vem justamente renovar para sempre a maneira pela qual nós vivemos aqui agora. Os objetivos que temos, as metas, os anseios, descolando o homem das encarnações de baixo teor espiritual para que ele de fato possa tomar posse da sua destinação na imortalidade. Então é isso, abrir esses horizontes vai repercutir na vida presente. Conhecer melhor a vida futura repercute na vida presente. Então esse é o objetivo, por isso ele denomina a obra
depois da morte. E já entrando agora na própria estrutura da obra, ele vai dividir em 5 partes, mais ou menos como a codificação. E a gente vai ver que estão aqui sintetizadas as obras da codificação. A gente vai ver que temos essas 5 partes: crenças e negações, os grandes problemas, o mundo invisível, além túmulo e caminho reto. Então, a primeira parte, ele vai fazer um panorama histórico. Ele vai nos convidar a fazer um voo desde as grandes tradições espirituais do passado até o momento presente. Então, ele vai fazer uma contextualização histórica do nascimento do Espiritismo, fazendo essa ponte. Então, aqui a gente tem um pouco do Livro dos Espíritos, sobretudo da introdução do Livro dos Espíritos, com Kardec e etc. Depois ele vai passar a atacar os grandes problemas, os problemas fundamentais da vida: Deus, universo, vida, morte, reencarnação, etc, etc. Os grandes problemas fundamentais da filosofia. Ele vai começar a atacar. Então, mais uma vez, aqui está condensado o Livro dos Espíritos, de um modo geral, e parte do livro A Gênese. Na hora que ele vai falar de criação, de universo, de cosmos, aqui vai estar um pouco do livro A Gênese. Ele entra então nessa terceira parte, em que ele vai falar do mundo invisível. Então, ele vai falar agora desse mundo espiritual, que o Espiritismo, com as ferramentas que traz, como Kardec vai dizer no capítulo 4 do livro A Gênese, a mediunidade foi para a ciência espiritual o que o telescópio e o microscópio foram para a ciência material. Então, esse mundo que antes para nós era inalcançável, a partir da mediunidade disciplinada, bem orientada, passa a ser agora devassável. Posso agora pesquisar e estudar esse mundo. Como o mundo antes dos infinitamente pequenos e o mundo macrocósmico não eram acessíveis a nós por causa que nos faltavam os instrumentos. Com o advento do telescópio e do microscópio, esses mundos que antes pareciam não existir para nós passaram a existir. A infinitude do universo, a Terra deixando de ser o centro do universo, e os pequeninos, os seres microscópios, por exemplo, os causadores das enfermidades. Nós podemos descobrir que antes não sabíamos de onde vinham as enfermidades. Graças ao microscópio isso foi possível. Assim a mediunidade, ela é esse telescópio, microscópio, instrumento que nos permite, é o método de experimentação da ciência espiritual. Então ele vai falar do mundo invisível, de fluidos, energias, etc. Então, nessa terceira parte, seria como que o livro dos médiuns, aqui condensado, com uma parte da Gênese também, quando ele vai falar de fluidos, que é algo que está muito na Gênese também. Então, está nessa terceira parte. No além-túmulo, a quarta parte, ele vai fazer o esforço que Kardec fez em O Céu e o Inferno, ou na quarta parte do Livro dos Espíritos. Ele vai agora pensar como é a condição dos seres no além-túmulo. E qual a relação disso com a vida aqui? Pois bem, se a vida continua depois da morte, como é que a gente vai estar lá? O que a gente faz lá? Todos estarão no mesmo lugar? Todos estarão na mesma posição? Então ele vai fazer o trabalho do céu e inferno, que está sobretudo registrado nessa quarta parte. E essa quinta parte, caminho reto, é, digamos assim, a pérola. É a cereja do bolo. Essa parte, ela mereceu elogios até de grandes críticos do Espiritismo ao seu tempo. No livro Depois da Morte, no livro de Gaston Luce, ele traz como foi a recepção da obra no tempo, entre jornais e pensadores, e quase que unanimemente todos diziam: o que é essa quinta parte, o caminho reto? Ali Denis estava inspirado realmente por coisas muito superiores, porque ele condensa o aspecto moral, portanto o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa quinta parte, com uma beleza, com uma grandeza, com uma universalidade que encantam, que espantam. Então o caminho reto é a parte moral que está aqui condensada, e é interessante a própria estruturação que ele diz, que ele constrói, que a gente percebe assim, ele deixa o caminho reto para o final, como a dizer assim:
tudo isso que você aprendeu antes, todo o aspecto filosófico, científico do Espiritismo, só alcançará realmente o seu intento se culminar numa vida mais reta. Se você conhecer tudo isso, saber de reencarnação, tal, mediunidade, se isso não o tornar uma pessoa melhor, isso será completamente inútil no seu retorno à vida espiritual. E mais, será um acréscimo de responsabilidade, complicando a sua situação, porque você teria muito mais recursos para discernir o bem do mal do que aquele que não soubesse disso teria. Então é mais ou menos assim, ele põe ao final para dizer: tem de convergir para isso. Esses conhecimentos têm de convergir para isso. E é a definição que Kardec dá, por exemplo, o resumo que ele dá do Espiritismo, no livro que é Espiritismo. Ele vai dizer, com as minhas palavras, é uma ciência de observação, uma ciência experimental, com consequências filosóficas e desdobramentos morais. Então, o Espiritismo começa com a parte científica, a observação, a análise. Daí nasce a filosofia espírita, ou seja, a partir daqueles fatos e fenômenos explicados, nasce daí uma filosofia. Uma nova visão de mundo, de universo e de vida. Mas essa nova visão de universo, de mundo e de vida, necessariamente tem desdobramentos morais. Porque se eu sei que a vida continua e que o meu estado lá, nessa pós-vida, dependerá da minha postura aqui, eu tenho, pelo menos em tese, deveria ter que mudar algumas coisas que eu faço aqui. Mudar a maneira pela qual eu me conduzo aqui. Senão, consequências morais mais graves serão acarretadas no futuro. E é por isso que vemos muitos espíritas retornando no mundo espiritual para nos alertar o quanto nos compete aproveitar o espiritismo e o conhecimento que temos para mudar. Porque a condição de muitos espíritas que lá chegamos é das mais dolorosas. O próprio Eurípides Barçanufo chegou a fundar a colônia espiritual em que está mais vinculado, o Hospital Esperança, cujo objetivo, um dos objetivos principais, é justamente atender e acolher espíritas que tropeçaram em suas tarefas, que não souberam utilizar o conhecimento recebido. Médiuns que falharam, médiuns que se perderam, oradores que muito falaram e pouco fizeram, que chegam ao mundo espiritual em consequências extremamente complicadas. E ele, na sua bondade e misericórdia, foi levar a eles os lírios da esperança do Hospital Esperança, mas com um alerta. Eu me recordo de uma mensagem que eu li esses dias, se eu não me engano, Cartas e Crônicas, capítulo 7, de Irmão X, Humberto Campos, quando ele vai falar dos bastidores da questão 642 do Livro dos Espíritos. Por que Kardec fez aquela questão? Para assegurar a posição na vida futura e agradar a Deus, basta ao homem não praticar o mal? Não, é preciso praticar o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo bem, ou por todo mal que haja nascido do bem que não haja praticado. E aí, alguém chegou para o Chico perguntando assim: Chico, por que a gente vê um monte de mensagem de ex-companheiros espíritas que voltam falando do quanto podiam ter feito mais, se lamentando do tempo perdido, se lamentando das dificuldades com que chegaram lá, das dores com que chegaram lá e tal, porque parece que todo mundo que passa para lá, sempre... Aí que Humberto Campos responde com o quê? Contando a história dessa questão. Kardec havia lido a história de um sonho que o Lutero teve, a respeito da salvação, o que era para ganhar a salvação, etc. Ele foi dormir impressionado com aquilo, ele teve um sonho também, à noite. Ele se viu, Lutero, conta-se o sonho que Lutero estava na porta dos tabernáculos eternos, do céu, das esferas espirituais superiores, mas Kardec foi levado às regiões de sofrimento. Ele sentiu a presença de um benfeitor ao seu lado e viu lá um monte de espíritos numa região dolorosa se lamentando, espíritos sofredores mesmo.
E compungido com aquela cena, então ele foi perguntar: quem são esses espíritos que estão aqui? Aí ele começa a: serão estes os crucificadores de Jesus? Os arquitetos da crucificação? E o benfeitor então volta a ele e diz: não, nenhum deles está aqui. Eram quase que almas endurecidas, embrutecidas, não tinham elementos para discernir muito bem o que faziam. Foram amparados pela misericórdia divina, já voltaram à reencarnação e já estão aí no processo de reparação. Não estão aí. Ah, mas quem serão esses então? Serão os imperadores romanos? Nero, Calígula, aqueles que foram conhecidos pela sua crueldade? Não, nenhum deles estão aqui. Eram almas quase que selvagens, ignorantes, que foram amparadas pela misericórdia divina e já voltaram aos processos reparadores da matéria. Estão aí caminhando, não estão aqui. Mas quem serão esses então? Serão talvez os perseguidores, os algozes dos primeiros cristãos? Aqueles que fizeram correr rios de sangue dos mártires cristãos? Não, estes não estão aqui. Eram almas quase que selvajadas, ignorantes muitas vezes, materializadas, que foram amparadas pela misericórdia divina e já seguiram caminho nas reencarnações reparadoras. Kardec então faz uma última tentativa. Estarão aqui os grandes conquistadores do passado? Aníbal, Átila, Gengis Khan, que eram conhecidos pela sua crueldade? Não, estes não estão aqui. Eram almas brutas, embrutecidas, que foram amparadas pela misericórdia divina e estão. Quem serão essas almas então? Então o Espírito responde a ele: estão aqui as almas dos cristãos de todos os tempos, daqueles que conheceram, estavam plenamente informados quanto ao Evangelho, quanto à mensagem do Mestre, mas que ainda assim escolheram afastar-se desse caminho proposto por Jesus. Kardec acorda completamente impressionado com aquele sonho, e então vai e faz a pergunta. Na próxima reunião, ele leva a pergunta: para assegurar a posição na vida futura e agradar a Deus, basta não fazer o mal. E os Espíritos então respondem. Então é mais ou menos isso o que Leon Denis quer nos alertar. O caminho reto é a finalidade do Espiritismo, da obra, uma vida mais reta. Essa é a estrutura da obra que a gente vai desdobrar na segunda parte do seminário. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa e depois, de fato, a gente adentra cada uma dessas partes fazendo um resumo, claro, uma síntese do que cada uma delas trouxe. Então a gente faz um intervalo de uns 15, 20 minutinhos e depois a gente retorna. Vamos retornar então para a segunda parte, agora de fato trabalhando melhor a estrutura da obra, uma pincelada geral sobre cada uma dessas 5 partes da obra, para a gente ver como que elas condensam realmente a filosofia espírita, né, o pensamento espírita de um modo geral, e como que elas abarcam também as 5 obras fundamentais da codificação. E a primeira parte dessa obra é essa que ele intitula Crenças e Negações, e aqui estão os capítulos dessa parte, né? E é muito interessante isso que Denis vai fazer nessa parte. Como eu falei, é uma preparação contextual, histórica para o Espiritismo. Então ele vai voltar lá no passado e vai fazendo essa viagem conosco, passando por grandes civilizações, por outras tradições espirituais, até chegar ao contexto do século XIX, do materialismo, do ceticismo, da crise moral daquele século, como ele diz aqui, e como que o Espiritismo vem responder justamente a essa crise moral. Uma crise em que ciência e religião entraram de fato numa luta tremenda, os 2 colossos que Deus deu à humanidade para impulsioná-la na senda do progresso, uma destinada a estudar as leis espirituais, outra as leis materiais, mas que naquele contexto do século XIX, do ultrarracionalismo, do ceticismo, encontravam-se digladiando. E o ser humano ficava no meio, né? Entre uma ciência que falava ao intelecto, mas que deixava o coração seco, o coração enregelado, o coração desanimado,
e uma religião que às vezes consolava o coração, mas que deixava o intelecto com sede, com fome, porque não falava a razão, ao pensamento. Então, entre essas duas, surge o Espiritismo com o objetivo, a finalidade de reconstruir um contexto favorável a essa proximidade entre as duas, a essa união efetiva, como Kardec vai dizer no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança entre ciência e religião, né? Então ele faz essa jornada lá no passado para quê? Nesse primeiro capítulo, intitulado As Religiões e a Doutrina Secreta, é interessante até a maneira como ele põe o título do capítulo, As Religiões no plural, a Doutrina Secreta no singular, como a dizer que, perpassando todas as grandes tradições espirituais do passado, eu tinha elementos em comum, uma ciência secreta, muitas vezes inacessível ao vulgo, mas que os chamados naquela época iniciados, os sacerdotes, etc., tinham acesso a conhecimentos mais profundos, que muitas vezes não eram acessíveis ao vulgo. Por exemplo, o conhecimento do Deus único, que para o vulgo era apresentado o politeísmo, mas internamente sabia-se da realidade da unidade divina. Isso, por exemplo, no Egito é algo consolidado. Quando você pega Caminho da Luz, Emmanuel falando do Egito, ele vai falar o politeísmo para o povo que necessitava, que estava numa fase ainda mais imatura de religiosidade, enquanto os sacerdotes, os iniciados, estavam plenamente conscientes da unicidade de Deus. Assim no hinduísmo, assim em várias outras. As realidades, por exemplo, de reencarnação, que lá atrás muitos iniciados já sabiam, já tratavam com naturalidade. No hinduísmo, por exemplo, há 4.000 anos antes de Cristo, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, nos ensinamentos de Krishna, a ideia da reencarnação já está ali, só não era acessível muitas vezes a todos. A realidade da vida espiritual, mediunidade, intercâmbio com os mortos. Então ele vai falar de todas essas culturas e tradições espirituais, Índia, Egito, Grécia, Gália, ou seja, os druidas, que ele tinha um carinho todo especial e que o Espiritismo tem uma vinculação toda especial, né, por conta do passado. O próprio Kardec foi um druida. Então ele faz esse voo panorâmico, ajudando-nos a ver com as lentes do Espiritismo que muitos elementos que hoje o Espiritismo já traz estavam lá já, embora esparsos, embora misturados com concepções humanas, com questões sem fundamento, já estavam ali germes de grandes verdades. É o que os Espíritos vão dizer, por exemplo, na questão 628 do Livro dos Espíritos. Eles vão orientar, inclusive, na resposta, dizendo assim: nenhuma dessas antigas tradições, filosofias, religiões são desprezíveis. Todas elas têm um vasto material de instrução para vocês. Portanto, as estudem com as lentes do Espiritismo, que os ajuda a ver ali o que eram as verdades e o que eram as concepções humanas, o que tinha fundamento e o que não tinha fundamento. E vocês verão que em todas elas já estavam ali germes de grandes verdades. Então, Leon Denis praticamente que vai atender essa orientação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, e fazer essa primeira parte. Ele vai estudar o hinduísmo e o budismo na Índia, vai estudar o Egito e mostrar como que ideias espíritas já estavam lá e eram conhecidas como essa doutrina secreta. O próprio Kardec vai falar isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai dizer assim, em vários outros lugares, o Espiritismo é de todos os tempos. O encontramos em todas as civilizações, em todas as culturas, vemos aspectos seus, traços seus nos escritos, nos monumentos, nas coisas. De modo que se o Espiritismo rasga novos horizontes quanto ao futuro, não deixa de projetar luz viva também quanto ao passado. Ele nos ajuda a entender, inclusive, melhor o passado, essas doutrinas anteriores, a doutrina secreta, que agora no Espiritismo não tem mais nada de secreta, agora ela é vulgarizada, ou seja, agora a ideia da espiritualidade é que aquilo que antes, ou por muito tempo, esteve ao acesso de poucos, seja agora acessível para todos. Por isso o Espiritismo não tem segredos, não tem iniciados, não tem ritos específicos, que antes, nessas tradições anteriores, eram muito presentes. Por exemplo, no Egito,
O Emmanuel fala muito disso no Caminho da Luz. Para você ser um iniciado, você tinha que passar por vários testes muito difíceis para ver se você estava apto a lidar com aqueles conhecimentos. Porque esses conhecimentos antes, isso eles falam na questão 628 também, muitas vezes não eram levados ou vulgarizados, às vezes por interesse, para que se convertessem naqueles que detinham esse poder e instrumento de manipulação, mas na maioria das vezes por precaução, porque sabia-se que aquelas consciências, na maioria, não estavam aptas a lidar ainda com aquele aporte de luz. Nessa resposta, os Espíritos dizem, olha, a verdade ela tem que ser gradual, ela não pode ser posta, aberta a todos impensadamente, porque senão, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Então foi preciso um tempo até que de fato tudo isso pudesse ser consolidado, sintetizado numa doutrina. O que estava esparso aqui e lá foi consolidado, foi acrescido mais alguma coisa, outras coisas, e então a doutrina se configura como essa coisa coesa. Então, se lá, por exemplo, falava-se no hinduísmo da reencarnação, tinha-se também misturado a isso a ideia da metempsicose, da possibilidade de se retrogradar e reencarnar em animais. Então, coube ao Espiritismo reajustar esse ponto e dizer, não, é só para frente que a gente anda. Há um sentido e nós avançamos, e esses seres chegarão onde um dia estamos e também estão destinados a avançar. Então, essas correções é que o Espiritismo vem fazer. E é o que Kardec vai dizer num artigo muito interessante da Revista Espírita, abril de 1858, intitulado O Espiritismo entre os Druidas. Ele vai fazer uma análise da doutrina druídica e mostrar como que ali já estavam os traços do Espiritismo. Mas nesse artigo ele diz, se encontramos traços do Espiritismo em todos os tempos, em todos os povos, em nenhuma parte o encontramos completo, porque estava reservado ao nosso tempo fazer essa síntese. Ou seja, era preciso que a ciência humana avançasse, o pensamento filosófico humano avançasse, a fim de que o Espiritismo pudesse encontrar um contexto favorável desse surgimento. É isso que Leon Denis vai fazer nessa primeira parte. É uma jornada bem interessante. A gente vai passando pela Índia, da Índia ele vai para o Egito, do Egito para a Grécia, da Grécia ele vai para as Gálias, e ele então entra no cristianismo, chega ao seu tempo, o materialismo, o positivismo, a crise moral do seu tempo, como a dizer assim, aqui está o contexto que deu origem ao Espiritismo. Ele veio nesse tempo por quê? Porque chegou-se a essa crise. Na hora que chegou-se a crise, a grande disputa entre essas duas alavancas do progresso humano, como estão lá nas questões 19 e 20 do Livro dos Espíritos, ciência e revelação, ou religião, veio o Espiritismo para reharmonizar isso e preparar um novo tempo. Essa é a primeira parte da obra. Crenças e negações. Como ele diz aqui, o objetivo do Espiritismo, o Espiritismo de um modo geral, será a ressurreição de forma mais ampla e a todos acessível dessa doutrina que o passado conheceu. Aquela doutrina secreta, antes incompleta e inacessível, é agora ressuscitada, ampliada no Espiritismo. A religião agora, uma religiosidade agora que menos do que pautada em aspectos exteriores, do culto exterior, estará pautada numa religiosidade diária, intrínseca, cotidiana dos atos de cada dia. A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto, olha que bonito isso, quase todas as tradições do passado tinham holocaustos, sacrifícios, por exemplo, de animais ou outras coisas. Olha o que ele diz, o holocausto, como Jesus fez isso, Jesus chega e renova a ideia de sacrifício, como dizer assim, misericórdia quero, não oferendas. Ou seja, no sentido, oferendas, a palavra usada oferendas, é aquelas que eram ofertadas no templo, os sacrifícios de animais, etc, que tinha no templo. Jesus vem e renova aquela concepção e diz, o que realmente Deus espera é o holocausto ou sacrifício em nós, da nossa animalidade, do orgulho, do egoísmo. É o que ele está dizendo. O holocausto será o sacrifício das nossas paixões.
Então aquilo que antes era o holocausto de animais nos templos, como lá em Israel, que morriam não sei quantas ovelhas por dia, quantas pombas por dia, a ideia é, a animalidade a ser sacrificada é a nossa, é algo interno. Não são aqueles serizinhos que demandam ou que esperam de nós um amor e um carinho. Então vai mudando, vai se espiritualizando alguns aspectos. E é o que ele está dizendo. O aperfeiçoamento do espírito humano, tal é a doutrina superior, universal, no seio da qual serão absorvidas as outras. Ou seja, aquela ideia que é atribuída a Denis, não de que o espiritismo será o futuro das religiões, a religião do futuro, melhor dizendo, mas o futuro das religiões. Ou seja, na medida em que formos avançando coletivamente, esses conhecimentos que hoje o espiritismo traz, que não são dele, são da lei divina, serão naturais a todos. Um dia todas entenderão a reencarnação, um dia a mediunidade será algo claro para todos, será algo que fará parte do patrimônio da humanidade. É isso que ele quer dizer com rios que convergirão num grande oceano, né? Essa é a primeira parte. Da primeira parte, feita essa introdução, essa contextualização, ele passa aos grandes problemas. Então ele vai agora abordar os grandes problemas fundamentais: o universo, Deus, vida, pluralidade da existência, ou seja, reencarnação, sentido, propósito da vida, finalidade do ser, provas, morte, ou seja, a questão da dor, da perda, da morte e as possíveis objeções criadas. Então ele vai tratar os problemas magnos da filosofia: origem da humanidade, finalidade da humanidade, bem e mal, vida e morte, os problemas magnos. Mas para tratar os problemas magnos, ele demonstra o quanto ele estava sintonizado com Kardec, vai tratar aquilo que é a base para refletir e pensar todos os grandes problemas. Ele começa por Deus. Como ele vai mesmo dizer, acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Ou seja, para que eu possa meditar sobre tudo mais, antes eu tenho que ir a Deus, porque Ele é a base, Ele é o eixo. Por isso o Livro dos Espíritos começa na sua primeira pergunta estabelecendo a base, Deus, porque dali se tem o eixo, dali se tem a ponto de estabilidade, o critério, a medida para se analisar tudo mais na criação divina, tendo como referência o Criador. Se tudo mais na criação divina está sujeito a mudança, transitoriedade e aperfeiçoamento, etc., tem uma coisa só que sempre foi a mesma coisa e sempre será a mesma coisa. Será sempre imutável: o Criador. Então Ele é sempre um referencial maior a ser tomado, né? Buscando refletir sobre todos e quaisquer problemas da vida, a gente sempre vai desaguar em Deus. Seja quanto ao futuro, seja quanto à origem, a gente sempre vai desaguar em Deus. Por isso no Apocalipse está dito assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus é o princípio e a finalidade. Ele está no começo e está no final de tudo que a gente for pensar. Então, para a gente pensar os grandes problemas, e Leon Denis vai fazer isso, é preciso pensar, melhor entender o Criador, os seus atributos, porque é a partir daí que a gente terá os critérios para analisar se estamos no caminho certo. E aqui eu resgato um texto assim magnífico de Kardec, que está no livro A Gênese, capítulo 2, item 19, em que ele vai falar disso, do Criador e dos atributos de Deus. Uma das maiores contribuições do Espiritismo, e ele também vai dizer isso, não só no Livro dos Espíritos, na primeira parte, mas no capítulo 1 do livro A Gênese, foi dar-nos uma visão, um entendimento melhor do Criador e dos seus atributos. Porque isso repercute em tudo. Isso repercute nos nossos modos, nos nossos costumes, nas nossas relações, na maneira como vemos o mundo. Ele vai citando até exemplos. Uma religiosidade que vê um Criador punitivo, um Criador irado, muitas vezes vai ter essa postura para com aqueles que não são da religiosidade. Ou seja, ela reflete os atributos do Criador que ela entende. Então, segundo a gente entenda Deus, isso vai repercutir na nossa vida, na nossa postura, nas nossas relações. Então o Espiritismo vai universalizar o Criador.
Porque ele vai falar assim, algo que o cristianismo até então não tinha muito. Até então pensava-se o cristianismo, embora já sabendo que a Terra não era mais o centro do mundo, mas pensava-se o cristianismo como voltados para a Terra. A mensagem do Cristo como voltada para a Terra apenas. Por quê? Não se sabe de outras vidas lá fora, então Cristo, o próprio Deus, veio à Terra para salvar os seres que aqui estamos. Mas e aqueles, por exemplo, se pensarmos, outro dia eu vi até um comentário de um teólogo, se descobrirmos vida em outro planeta, como é que vai ser a salvação desses seres? Se eles nunca viram Jesus. Então o cristianismo ele era pensado para o planeta Terra, a mensagem do Cristo. O Espiritismo vai dizer, olha, Deus não é só Deus da Terra, porque todos os planetas são habitados. Então ele vai nos despertar de fato para o Deus cósmico, o Deus universal. E a mensagem do Evangelho agora não se aplica só à Terra. A mensagem do Evangelho é o código moral universal que vale em todos os mundos. Os espíritos de Júpiter têm no Evangelho a mesma jornada de iluminação que nós temos, estão mais adiantados, mas é o mesmo código. Por isso Paulo diz nas suas cartas, o Evangelho não é nem do Cristo, ele chama assim, o Evangelho de Deus que o Cristo veio mostrar. Então o Espiritismo alarga e mostra esse Deus cósmico, Criador, tutor, orientador de todas as humanidades, de todos os mundos, em todos os estágios. É essa renovação de atributos. Então, para esse Deus que criou tudo isso, para ele não pode ser mais importante o rótulo religioso que você tem do que a conduta que você leva. Como é que um Deus desse tamanho vai importar se você fez esse ou aquele ritual para te salvar, entre aspas? Porque para um Deus desse tamanho, será que é mais importante a vestimenta que você usa, a maneira como você adora exteriormente, do que o teu sentimento? Então vai romper essas amarras do separativismo, do preconceito, entendendo esse Deus cósmico, para o qual o que é essencial, para além das formas exteriores de adoração, que mudam de cultura para cultura, de povo para povo, de religião para religião, o que importa é o sentimento, é a conduta, o quanto o indivíduo está se aperfeiçoando. Esses atributos são os atributos de um Deus mais justo, de um Deus menos parcial, menos exclusivista, que faz mais sentido se considerarmos que Deus é o infinito de todas as perfeições. Antes tínhamos ainda um Deus meio humano, meio próximo de nós, que o Espiritismo vai descortinando. Então, nesse capítulo 2, item 19, Kardec vai tratar justamente disso, de como Deus, com seus atributos, é esse critério de análise para tudo mais. Ele vai dizer assim, falando dos atributos de Deus, ele diz, tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É esse o farol cujos raios se estendem por todo o universo, única luz capaz de guiar o homem na busca da verdade. Guiando-se por essa luz, jamais se transviaria. Ou seja, os atributos do Criador são a luz que nos guia, são o critério. Ele acrescenta assim, tal o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem possui uma medida rigorosamente exata de análise dessas doutrinas nos atributos de Deus. Então, toda prática, todo dogma, toda teoria, todo princípio, toda doutrina que contradiga ou que simplesmente diminua um dos atributos de Deus não pode estar com a verdade. Porque não pode existir uma contradição interna na criação. Deus é perfeita sabedoria. Então qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer princípio que tenda a diminuir ou a contradizer um dos atributos de Deus não pode estar com toda a verdade. É preciso reajustar, repensar. Então ele conclui, em psicologia, em moral, em filosofia, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se afaste um tio dos atributos do Criador. Olha que critério magnífico.
Quer ver um exemplo disso, que ajudou Kardec na própria elaboração da doutrina? Deus é justo e a sua justiça é perfeita. Todos os atributos dele são perfeitos. Como é que eu vou conciliar a perfeita justiça divina com o que eu vejo no mundo, as discrepâncias entre as vidas e as circunstâncias de cada um, se cada um só tem uma vida? Está posto o desafio. Como é que a gente vai conciliar uma perfeita justiça com as discrepâncias nas vidas, circunstâncias, alguns com a facilidade desde o berço, uma vida tranquila a vida toda. Outros desde o berço, aflição, dificuldade, uma enfermidade congênita, vivem alguns poucos anos. Onde a justiça? A teologia tradicional vai dizer mistério. Isso é mistério de Deus. Não nos compete. Mas Kardec apresenta o critério. Bom, então alguma coisa aí não está certa. Então essa ideia de uma vida só não está muito bem. Aí está lá, questão 171 do Livro dos Espíritos. Em que se funda, ele põe o dogma da reencarnação, mas a verdade da reencarnação? Resposta dos Espíritos: na justiça de Deus. O atributo é a medida. Para que a justiça dele seja perfeita, é preciso que seja assim, que todos tenham oportunidades de voltar, de recomeçar. Ora uma experiência mais difícil, ora uma mais fácil. É preciso que todos tenham a oportunidade de experimentar na justiça de Deus e na revelação divina. Aí que se fundamenta. E foi isso que levou Kardec a conceber a ideia da reencarnação, que ele resistia. Ele mesmo fala, ele admite, para mim não tinha. Eu não tinha ideia pré-concebida de que tinha, mas analisando, estudando e tomando esses atributos de Deus como medida, critério, eu vim a perceber, não tem como fechar, não tem como encaixar as coisas se eu não colocar o elemento da reencarnação. Isso fere ou diminui um atributo de Deus, portanto não pode estar com a verdade, eu preciso reformular. É isso que o Denis está fazendo também. Ele começa por Deus para tratar os grandes problemas. Pode dizer assim, todos os grandes problemas só podem ser analisados de fato à luz dos atributos de Deus, para que a gente não se desvie da verdade. Então essa é a segunda parte, os grandes problemas, que ele diz, né? Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. Então é essa parte que ele vai tratar, falando então dos grandes problemas. Aí ele vai falar pluralidade das existências, reencarnação, vida e morte, o porquê da dor, o sentido da vida, à luz do Criador. E aí ele adentra a terceira parte, que seria a parte mais científica do Espiritismo, o mundo invisível. Que ele vai falar então um pouco da origem do Espiritismo, ou da característica do Espiritismo de ciência experimental, que é a própria força do Espiritismo. O que o diferencia, de modo geral, das outras concepções que surgiram naquele tempo acerca da vida futura, do mundo espiritual? Onde está a grande força do Espiritismo? Justamente nessa maneira científica, sistematizada com a qual ele vai lidar com a mediunidade. E mais do que isso, a conformidade do ensinamento dos Espíritos que ele vai buscar. Porque em todos os tempos, naquele tempo não era diferente, sempre existiram pessoas que, sentadas em seus gabinetes, em seus escritórios, diziam: não, o mundo espiritual, a vida depois é assim, assado, tem tantos níveis, etc, etc. Mas de onde vinha aquilo? Onde estava assentada aquela concepção? É isso que Kardec vai dizer, falar muito, por exemplo, na segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Controle universal dos ensinamentos ou dos ensinos dos Espíritos. Quis Deus
que para que essa doutrina fosse forte, ela não assentasse sobre a cabeça frágil de um indivíduo, porque ela não é concepção dele. Não foi ele quem a criou, ao passo que muitas das outras doutrinas espiritualistas foram concepções ou foram criadas por um indivíduo. Swedenborg, por exemplo, começou bem na sua tarefa, mas depois se desviou, e ele mesmo volta em espírito, conversando com Kardec na Sociedade Parisiense, para depois dizer que acabou deixando de se levar pela vaidade e acabou caindo no processo de fascinação. Por quê? Não teve esse cuidado que Kardec teve com a sistematização do processo. Ou seja, eu vou buscar várias fontes de vários lugares que não conversam entre si. E com essas várias fontes de vários lugares que não conversam entre si, quando encontrar a concordância, eis que é maior, é grande a chance de então de fato termos algo consolidado. Esse é o controle universal do qual estamos muito esquecidos, porque nós hoje tomamos por verdades, às vezes, aquilo que vem de um espírito ou de um médium é logo tomado como verdadeiro, sem uma análise, sem um critério, sem a corroboração de outra fonte, sem a contraposição com a obra de Kardec para ver se faz sentido, se não prejudica, sem essa análise dos atributos de Deus. Muitas vezes a gente toma como verdades algo que fere frontalmente um atributo divino. Então a gente perdeu essa habilidade, um pouco desse espírito científico, que é a força do Espiritismo. Não foi Kardec que sentou no seu gabinete e começou a ter as ideias. Não, primeiro vieram os fatos e a teoria veio a posteriori explicar os fatos. Isso é a ciência. Quando você tem uma teoria anterior aos fatos e os fatos são usados só para justificar a teoria, isso é interesse. Agora, quando você tem os fatos e dos fatos você desdobra a teoria a posteriori, explicando os fatos, isso é ciência. Então o Espiritismo vai ter esse caráter experimental, científico, claro, com algumas características diferentes da ciência material. Por isso Kardec faz uma diferenciação. No capítulo 4, por exemplo, do livro A Gênese, ele faz essa diferenciação. A ciência material e a ciência espiritual. As duas são experimentais, as duas observam fenômenos, mas as duas têm que lidar de maneira diferente com os fenômenos. Por quê? Na ciência material, os fenômenos são cegos, não têm vontade própria, não têm arbítrio. Estamos falando de leis físicas. Uma reação química não tem vontade pessoal. Se você pôr tantas vezes quanto você pôr, vai acontecer a mesma coisa. Se você pôr a mesma medida, nas mesmas condições, vai acontecer a mesma coisa. Agora, quando se está falando de espiritismo, os fenômenos observados têm por trás inteligências, com emoções, com paixões, com arbítrio e com vontade. Então não dá para eu experimentar como eu faço com a ciência material. Eu tenho que ter outros critérios de análise. E é por isso que muitos cientistas à época se decepcionavam com as experimentações, porque achavam que estavam diante de fenômenos cegos, sem vontade. Então é isso que ele vai ponderar, nos convidando a ter esse cuidado científico. Quantas obras saindo sem um mínimo de análise, saindo direto da mesa mediúnica para a publicação, e a gente vai tomando aquilo e recebendo aquilo sem ponderar. Isso é fragilizar o Espiritismo. Já diria Erasto, preferível é negar 9, 10 verdades do que aceitar uma mentira que lá na frente pode prejudicar todo um edifício construído. Então ele vai aqui estabelecer os cuidados nesse lidar com o mundo invisível. A mediunidade é um instrumento abençoado, mas pode ser perigoso se mal utilizado. É preciso critério, é preciso seriedade, é preciso desinteresse para que de fato estejamos amparados pela espiritualidade superior. Porque para ouvir o que a gente quer, não vai faltar lá, como aqui, alguém para falar. Como diz em determinado momento no Livro dos Médiuns, evocai as pedras e elas falarão. Se você quiser ouvir qualquer coisa, só pedir que algum espírito lá no espiritual vai falar. Então é preciso ter esse cuidado, e é o que ele vai fazer nessa parte, né? Exaltando ou relembrando aqui o cuidado, a sistemática que Kardec construiu, né? De fazer as perguntas de várias fontes, juntar, analisar, ponderar.
Como ele fala no capítulo 1, Kardec, do livro A Gênese, a doutrina espírita ela partilha ao mesmo tempo de duas características. Ela partilha de uma revelação divina e de uma revelação científica. Ela partilha da revelação divina no sentido de que os ensinos dos espíritos que, encarregados de Deus, vieram esclarecer os homens. Mas ela partilha também da natureza da revelação científica, porque os homens que recebem esses ensinos não estão isentos do esforço de analisar, pesquisar, ponderar, até descartar. Nesse sentido, a doutrina espírita é uma mistura da revelação divina com a revelação científica, do esforço ou do investimento do alto com o esforço humano. Está lá, Gênesis capítulo 1, versículos, ou itens 13 e 14. O mundo invisível. Como lidar com esse mundo invisível, né? E é o que ele descreve aqui, né? Sobretudo naquele contexto ultra-racionalista, era preciso ter esse cuidado com a ciência para que se tivesse pelo menos um mínimo de crédito, de respeitabilidade para adentrar em círculos mais científicos. Ele diz, né, a nossa época fatigada dos devaneios da imaginação, das teorias e dos sistemas pré-concebidos, ou seja, antes dos fenômenos, propendeu para o ceticismo. Diante de qualquer afirmação, reclama provas. Não lhe basta mais o mais lógico raciocínio, precisa de fatos sensíveis, observados para dissipar. Não nos lastimemos desse estado, ele diz, que não é, em suma, senão homenagem inconsciente prestada à verdade pelo pensamento humano. Então façamos o nosso esforço por ter esse critério que vale para nós os espíritas continuadores também. E daí ele passa então à quarta parte, o além-túmulo, que estabelecida essa possibilidade de comunicação, entendida a mediunidade e o uso da mediunidade para fins de instrução, ele vai falar agora da condição no mundo espiritual, da condição que cada espírito se encontra após a partida, depois da morte. E como que essa condição, o entendimento dessa condição, vai repercutir na nossa vida aqui. Né? Eu me recordo da questão 917, do Livro dos Espíritos, quando falam sobre egoísmo, Kardec pergunta como vencer o egoísmo, e o Espírito Fenelon, que responde, ele diz assim, o egoísmo vai sendo superado na medida em que a vida moral for preponderante sobre a vida material. E com a compreensão real e não ficcional, ou alegórica, ou de imaginação, que o Espiritismo vai lhes trazer da vida futura. Ou seja, o entendimento do impacto da consequência dos meus atos lá impacta na minha vida aqui. Quem participa de reunião mediúnica sabe disso. Você estreitar o relacionamento com os seres de lá, com os nossos irmãos, com aqueles que já partiram, ver as suas dores, as suas lamentações, gera um impacto profundo na nossa maneira de conduzir a vida aqui. E é isso que Kardec vai se propor fazer no livro Céu e Inferno. Não é ele quem vai descrever como a vida é lá, como outros fizeram e se equivocaram por isso. São eles de lá que vão dizer como é a vida. E pegando espíritos de todas as faixas, ele vai poder então fazer um quadro geral do que seja a vida de lá. Desde os espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos, até os espíritos felizes. Com uma infinita gama entre essas duas pontas, ele vai apresentar um quadro quase que palpável dessa vida futura, que agora impacta de maneira mais significativa na vida presente. Porque quando nos falta essa visão da vida futura, ou quando ela ainda é muito nebulosa, quando ela é ainda muito incerta, é uma tendência nossa, humana, de nos entregarmos ou darmos tudo à vida presente. À vida presente. Kardec fala isso no livro A Gênese, capítulo 4. Quando o homem desconhece a vida futura, entrega-se como que num frenesi à vida material. Entrega-se às paixões, entrega-se aos prazeres, sem qualquer equilíbrio, sem busca de iluminação. Quando esse quadro é palpável, quase real, você quase que consegue tocá-lo, a convicção se forma de maneira melhor e o impacto que isso traz na nossa vida é melhor.
Na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 8, a parte 8 da introdução, Kardec vai falar isso. A importância da comunicação desses espíritos ao traçar esse quadro para nós da vida futura para vencermos o materialismo. Ele vai até dizer, o Espiritismo veio matar o materialismo, mostrando de fato as criaturas, não mais agora apenas com elucubrações, mas com observações, com fatos que a vida segue e que lá a gente colhe as consequências do que semeamos aqui. Então, é o que ele vai falar nessa quarta parte. Ele vai nos convidar a ver como estaremos lá, segundo o que fizemos aqui. Como ele diz, estabelecida experimentalmente a imortalidade pelas manifestações, resta determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte. Mais adiante, o alcance dessa revelação é considerável, porque imprime a nossos atos um impulso novo. Nas situações diversas que competem aos espíritos, segundo o seu valor, vemos a aplicação da lei da justiça. Esta não é mais contestável. Então, o conhecimento da vida futura, a ideia impacta na vida presente. E por fim, ele chega então ao caminho reto. Como eu falei, ele deságua no objetivo. Aqui está condensado o aspecto moral do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, as virtudes, ele vai trabalhar as virtudes, as paixões, as leis divinas, a lei moral, o esforço para nos harmonizarmos a essa lei como o único caminho de fato libertador. Como já dizia Jesus lá atrás, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a lei divina, eterna, imutável, como o próprio Criador. E ela, o conhecimento e a vivência dela, o único caminho efetivamente libertador. Como nos dirão os Espíritos, na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614, quando Kardec pergunta, o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Ela diz a ele o que ele deve fazer e deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se o afastamento dessa lei, a ignorância quanto a essa lei é a fonte de infelicidade, de sofrimento, a aproximação dessa lei, a harmonização com ela é a fonte de iluminação, de libertação, de crescimento. Esse é o objetivo. Ele vai desdobrando de maneira muito bela, muito poética as virtudes, convidando-nos a desenvolver essa vida moral. E ele então diz, leitor, se queres libertar-te dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, Emmanuel vai chamar isso aqui de reencarnações de baixo teor espiritual. Ele vai dizer que tem milhões de espíritos que estão há milênios apenas em reencarnações ou no círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual. É assim, você tropeça, cai naquele problema, sofre a expiação para a reparação, tropeça de novo no mesmo problema, volta de novo com uma expiação mais dolorosa, tropeça de novo no mesmo problema, e tem um monte de espírito que está assim, 10 encarnações caindo no mesmo problema. E a gente tem que estar atento, se nós não somos um desses. Porque a gente fala assim, não, mas isso aqui está muito difícil, acho que vou deixar para a próxima. Mas às vezes você está deixando para a próxima há 10 encarnações. E o recurso que o Espiritismo traz é justamente para você aproveitar, porque se você está consciente disso, é porque você já tem recursos, se não para vencer completamente, para dar grandes passos nisso. Senão você não estaria nem consciente disso. Eu me recordo de uma passagem que está no Obreiros da Vida Eterna, o Gotuso, que trabalhava na casa transitória, a mãe dele chega para ele e fala assim, meu filho, você já é um trabalhador com direito a reconhecer os seus próprios erros. Olha que interessante isso, porque tem muitas consciências que não estão ainda aptas a lidar com certas realidades sobre si mesmas. Se conhecessem já isso, ficariam loucas. Mas ela volta para Gotuso e diz, meu filho, você já tem direito de conhecer quais são os seus problemas. Isso significa dizer que se a gente já sabe qual é o problema, a gente já tem recursos para solucioná-lo. Porque senão, Deus não nos permitiria conhecê-lo.
Deus não dá o problema e deixa a gente sem as ferramentas para fazer. Se Ele dá o problema, se o problema chega, Ele dá a ferramenta, porque senão seria muito cruel. Você pede para o seu filhinho fazer uma coisa, para ele fazer um desenho, mas não dá um lápis para ele. Não. A gente já tem direito de conhecer o problema, é que a gente já tem direito também de sanar o problema, pelo nosso próprio bem. Então é isso que ele está dizendo. Se você quer sair, escapar dessas reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral e pratica-a. Faze que a grande voz do dever, veja, a palavra dever eu acho que é a palavra que mais aparece em Denim, uma das que mais aparece, sem dúvida. Abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao homem material, ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual, que viverá para sempre. Desprende-te das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo isso é fumo. O bem, o belo, o verdadeiro somente é que são eternos. O bem, o belo e o verdadeiro. Me recordo da fala do apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos, questão 1009. O objetivo da criação, culto harmonioso do belo e do bem. Idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Paulo descreve assim como o objetivo da criação. Culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, Jesus Cristo. É isso. Dá o que for necessário ao homem material, ou seja, não despreza a oportunidade aqui na matéria, a sua profissão, os recursos materiais que você tem, mas não se esqueça de que isso está a serviço do homem eterno, do que nós somos. Então essa é a parte do caminho reto, e então ao final da obra ele ainda traz um resumo em 9 pontos da doutrina espírita. O primeiro, não poderia ser diferente, a inteligência suprema, a inteligência divina, de onde ele parte então para Deus e o universo, a relação do Criador com o universo e as leis que ele criou, de onde ele parte para a ideia de um progresso e aperfeiçoamento constantes. Tudo que é criado está em constante processo de progresso, só Deus é eterno e imutável, tudo mais está fadado a estar em constante mudança. Se há algo eterno, no nosso caso, de seres criados, se há algo para nós eterno ou constante, é a mudança, a constância da mudança. Daí ele passa para a ideia da alma imortal, o que somos, com os dois invólucros, aqui enquanto encarnados, o corpo físico, quando desencarnados, o invólucro conhecido como perispírito, que traz a nossa beleza ou a nossa, eu não sei falar, feiura, segundo nós a construímos. Um perispírito belo, uma alma já elevada. Um perispírito ainda ensombrado de uma alma ainda presa às paixões. Fala da vida material, como essa bendita escola, onde aqui colhemos a sementeira do passado e preparamos a sementeira do futuro. Fala-nos da solidariedade universal que une a todos os seres, os mais elevados ajudando os menos elevados, os dos reinos superiores ajudando os dos reinos inferiores, e as humanidades todas se dando as mãos, sejam aquelas no corpo ou aquelas fora do corpo físico, mas todas fazendo parte de um grande concerto universal, cujo maestro é o Criador divino. Fala-nos da escala espírita, da múltipla, da infinita escada, aquela escada que Jacó viu no seu sonho, símbolo da ascensão para Deus, em que cada degrau o espírito se posiciona segundo a virtude ou a sabedoria que já pôde alcançar. Fala-nos do bem e do mal, o bem de essência divina, portanto eterna, e o mal transitório, porque é apenas criação humana, é apenas um efeito de contraste. É a sombra que surge onde o bem não está presente, é o frio que surge onde o calor não está presente. E por fim fala do objetivo da vida, que ele vai dizer a educação da alma, educação espiritual. Esse é o objetivo da vida, e esse é o objetivo primordial tanto do Evangelho quanto do Espiritismo, por isso essa obra foi escrita. E então, ele conclui, trazendo uma conclusão, uma parte da conclusão que a gente separou: vinde saciar-vos nesta fonte celeste, vós todos que sofreis, vós todos que tendes sede da verdade.
aquilo que a gente falou no início, às almas que já não mais se satisfazem só com aqui, só com agora. Tem sede de eternidade, de essência, de espiritualidade. Ela, essa fonte, verterá em vossa alma o frescor e a regeneração. Vivificados por ela, sustentareis mais animadamente os combates da existência, sabereis viver e morrer dignamente. Essa é a conclusão, depois desse voo panorâmico, é o que ele queria deixar. O convite aí está. A proposta libertadora, ou a chave da libertação, está acessível a todos. Como disse Jesus, ao comparar o reino de Deus com um grande banquete, o banquete está posto. Compete a cada um tecer a túnica com a qual poderá adentrar. E é esse o convite que o Espiritismo nos faz, que Leão Denis nos fez, que Emmanuel nos fez, relembrando aqui uma frase dele que gosto muito. O meu trabalho, eu sou simples pregador de cartazes, convidando para a festa do Reino. Ou seja, a festa do Reino já está aberta. Muitos espíritos já entraram. A felicidade plena e verdadeira está acessível a todos aqueles que verdadeiramente a buscaram. A chave está em nossas mãos, que possamos a utilizar. E para encerrar, um trechinho também da conclusão em que ele diz: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar aqui, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando aqui entrou. Mais adiante, ele diz: lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios se esboroam. Os mundos perecem e até mesmo os sóis se extinguem. Mas existem duas coisas, acrescenta ele, que são imutáveis como o próprio Criador, que vêm de Deus e que são imutáveis como eles. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas: a virtude e a sabedoria. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Que Deus nos abençoe a todos nessa jornada de ascensão. Muita paz.